Olá, tudo bem? Eu sou José Luiz Massotti, médico oftalmologista, e vou falar para vocês hoje sobre glaucoma. Bem, o que é o glaucoma? O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível, sendo causada quase sempre por uma pressão intraocular elevada. Quais são os sintomas do glaucoma? Quase sempre o glaucoma é silencioso. O glaucoma é conhecido como o ladrão silencioso da visão. A perda visual pelo glaucoma acontece lentamente, geralmente acometendo a periferia do campo visual. E o paciente não percebe que está perdendo sua visão. Por isso, é tão importante que o paciente vá periodicamente ao médico, para que o médico oftalmologista possa realizar exames tais como pressão intraocular, avaliação do campo visual e avaliação do aspecto do nervo óptico, que é a parte do olho acometida pela doença. Em alguns raros casos, a doença se manifesta de uma forma aguda, sendo um tipo diferente, conhecido como glaucoma agudo. E neste caso, com pressão intraocular tão elevada, o paciente sente fortes dores e embaçamento visual. Mas estes casos são a minoria. Por isso, recomenda-se que o paciente periodicamente consulte com o seu médico para que a doença seja detectada em forma inicial. O tratamento é realizado com medicamentos, lasers ou cirurgias que reduzem a pressão intraocular e estabilizam a doença. O ideal é que seja realizado em uma fase precoce, para que o paciente mantenha sua visão boa por toda a vida. Por que precisamos falar sobre o glaucoma? O glaucoma hoje representa a segunda maior causa de cegueira, sendo a principal causa de cegueira irreversível. Quanto maior a idade, maior a chance de a pessoa ter glaucoma. O glaucoma pode afetar pessoas em qualquer idade, mas quanto mais velho, maior a sua prevalência. E a população mundial está envelhecendo. Por isso, essa doença tem tido um peso cada vez maior no sistema de saúde de todo mundo. A cegueira causada pelo glaucoma acomete o paciente lentamente. Nas fases iniciais, o paciente não percebe que tem dano. O paciente não percebe que está tendo perda de pedaços, de partes de sua visão. À medida que o dano avança, o paciente vai perdendo partes ainda maiores e, quando ele percebe, já perdeu muito de sua visão. E isso ocorreu de forma lenta, sem que o paciente percebesse. O ideal é que façamos o tratamento em fases precoces para mantermos a boa visão do paciente por toda a vida, visto que o dano causado pelo glaucoma é irreversível. Nós não podemos evitar que uma pessoa venha a ter glaucoma, mas caso tenha, podemos evitar que ela sofra os danos, podemos evitar que ela fique cega pelo glaucoma. O paciente, como não percebe que está tendo dano, que o glaucoma está avançando, ele não procura o médico. O ideal é realizarmos consultas periódicas para que o médico possa identificar a doença em suas fases precoces. Com um exame detalhado e cuidadoso, podemos prevenir a cegueira pelo glaucoma. O glaucoma pode acometer pessoas em qualquer idade, sendo mais comum em pessoas mais velhas. Atualmente, a população mundial envelhece rapidamente e o glaucoma tem tido um peso importante entre as causas de cegueira e com custos em todo o sistema de saúde dos países. Crianças podem apresentar um tipo raro de glaucoma, conhecido como glaucoma congênito, que é uma doença grave. Nessa doença, ocorre uma má formação do olho durante a gravidez. Como saber então que uma criança apresenta glaucoma congênito? A criança evita de abrir os olhos porque a luz a incomoda muito. A criança também apresenta lacrimejamento, os olhos ficam de tamanho aumentado e as córneas apresentam coloração azulada ou acinzentada. Neste caso, é muito importante que a criança seja levada rapidamente ao médico oftalmologista para que o tratamento seja rapidamente instituído, pois a doença é grave. Como saber se tem o glaucoma? Como a doença é assintomática, por isso conhecida como o ladrão silencioso da visão, não é possível o paciente saber que tem a doença, a não ser em estágios avançados, quando ele perceberá um dano. Por isso, é muito importante que você visite o seu médico oftalmologista anualmente, para que ele faça o check-up e ele te examine com todo cuidado, de modo que ele identifique a doença em suas fases precoces. O tratamento do glaucoma consiste sempre na redução da pressão intraocular. E temos duas modalidades de tratamento, com o uso de colírios e com cirurgias. É muito importante o paciente saber que o tratamento não visa melhorar a visão, pois a visão perdida pelo glaucoma é irrecuperável. No tratamento do glaucoma, temos o objetivo de estabilizar a visão, evitar mais perdas, para que o paciente conserve aquela visão por toda a vida. Por isso, é muito importante realizar um diagnóstico precoce, para que o paciente mantenha a melhor visão possível pelo máximo de tempo. Como a doença é assintomática, recomendamos que o paciente periodicamente, anualmente, visite o seu médico oftalmologista para que seja avaliada a medida da pressão intraocular, o campo visual, que o médico realize o exame de fundo de olho para avaliar o nervo óptico, local onde acontece a doença, e com esse exame bem realizado, o paciente pode
cuidar da sua visão. O paciente que já tem o glaucoma deve ser acompanhado periodicamente com exames de campo visual, medidas da pressão intraocular, avaliação do aspecto do nervo óptico. Caso o médico identifique alguma piora da doença, o tratamento é modificado, otimizando assim a redução da pressão intraocular, evitando maiores danos e maiores perdas da visão. E você, já fez o seu exame este ano? Procure o seu médico oftalmologista de confiança para que ele cuide de você. Um diagnóstico precoce do glaucoma pode mudar para melhor o seu futuro. Obrigado a todos. Curtam o meu canal no Instagram, Facebook e YouTube.